Salve moçada, professor Glauco Laser aqui. Eu resolvi gravar uma questão de matemática da prova da SpaceX do ano passado, uma questão de análise combinatória, que é um assunto sempre extremamente problemático para muitos alunos e um conteúdo que tem alta probabilidade de estar sempre em provas, porque você sempre trabalha na sua cabeça mesmo, toda hora, de quantas maneiras alguma coisa pode fazer, de quantos caminhos eu posso seguir até a minha casa, as maneiras que eu posso montar um prato no meu almoço, as opções de acompanhamentos, quando você vai tomar um açaí gostoso, o nego mistura tudo naquele açaí. Então, isso é análise combinatória. Mas antes de eu falar sobre essa questão, inscreva-se aí no nosso canal, curta, compartilha, comenta com a gente, isso é muito legal, mostra para os amigos esse vídeo que tem muita coisa interessante, beleza? Então segue a gente aí e vamos para a questão. Bom lá galera, como eu comentei, essa questãozinha da prova da SpaceX 2022 do modelo Delta, ok? Número 8. Cara, como eu gosto de falar de análise combinatória, mas eu vou falar aqui, o prep, porra, podia ter tido uma questão mais elegante. Essa questão eu falei em sala de aula. Aliás, todo bom professor que se preze fala sobre questões desse jeito. Essas são as primárias. Aí você que está me assistindo vai falar, porra, o Glauco está falando que a questão é básica e eu não soube nem começar. Realmente, está precisando que você venha logo para o curso Glauco Laser para que você possa ver que as questões de análise combinatória são todas muito simples, desde que você consiga interpretar. Agora, deixa eu me corrigir, toda simples também, né, Glauco? Não exagera, não. Tem questão de análise combinatória que é punk por causa de uma interpretação. Eu mesmo, tem umas questões que a gente olha, eu fico, cara, mas será que não há uma outra maneira de fazer? Então, o que é a análise combinatória, galera? A análise combinatória é uma ferramenta matemática que você tem para poder calcular de quantas maneiras alguma coisa pode ser feita. E essas maneiras que alguma coisa pode ser feita passa por de quantas maneiras eu vou agrupar uma certa quantidade de elementos em torno de uma característica ou características importantes. Nós temos três tipos de agrupamentos. Eu posso agrupar permutando, quando eu uso todos os elementos que eu tenho disponíveis, e a ordem é a única coisa que importa nesse agrupamento, uma vez que eu vou usar todos os elementos. Então, se eu uso todos os elementos, a única coisa que pode diferenciar um agrupamento do outro é a ordem, ponto. Eu posso agrupar por meio de arranjo. Arranjo é quando eu vou agrupar menos elementos em relação ao total que eu tenho. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas e eu vou escolher apenas 3. Isso não é uma permutação, isso é um arranjo, tá? Agora, arranjo se a ordem desses elementos fizer diferença no resultado final. Ou seja, o número 1, 2 e 3 não é igual ao número 3, 2, 1. Repare que eu estou usando os mesmos algarismos, algarismo 1, 2 e 3, apenas trocando ele de posição. Posição o quê? Centenas, dezenas e unidades. Então, o número 123 equivale a 1 centena, 2 dezenas e 3 unidades. O número 321 são 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Então, o arranjo é quando a ordem importa. E a combinação é quando a ordem não importa. Por exemplo, eu tenho 2 pontos. A reta de A para B é a mesma reta de B para A. Isso aí é uma ordem, não importa, é reta AB. Então, fica algumas ideias para vocês. Então, a questão da PrEP é o seguinte. Ela fala assim, SpaceX, você podia ter feito uma provinha, uma questão melhor, hein? Ó, a senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 algarismos distintos. Primeira característica do agrupamento, algarismos distintos. Eu não posso ter nessa minha senha números repetidos. Escolhidos dentre os algarismos. Olha o primeiro pega da SpaceX. Ele te ofertou os algarismos 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Ele não pôs o 2 e ele não pôs o 6. O aluno já olha correndo e fala 1, 2, 3, 4. Não tem o 2 e não tem o 6. Fica esperto. Se você caiu nisso, você fala, puta merda. Vamos lá. E neste caso, a quantidade de senhas que tem como o último dígito um algarismo par, ou seja, ele quer saber quantas senhas de banco de 4 algarismos distintos e par você pode ter, ou seja, uma senha que tem um número par. E aí, vamos lá então? Vamos brincar? O que a gente vai ver? A gente vai trabalhar com o princípio fundamental da contagem nessa solução. Princípio fundamental da contagem. Eu até falo para os meus alunos
que só usem fórmulas se você perceber que a ordem não importa, aquela combinação de N elementos tomados P a P. Então vamos lá? Ele disse que eu tenho 4 números, o algarismo dos milhares, centenas, dezenas e unidades. Vou fazer de 2 maneiras. E ele quer que a gente termine por número par. Então, veja o primeiro peguinha. Quais são os pares ofertados? 4 ou 8. Então, eu tenho que terminar por número par. Então, eu tenho aqui 2 opções apenas para eu colocar como algarismo das unidades. Por que 2? Que pode ser o 4 ou o 8. Ou seja, vejam para cá, ou eu vou ter um número que termina pelo número 4, ou eu vou ter uma sequência numérica que termine por 8. São as 2 opções, por isso são 2 maneiras. Vamos pensar? Se eu terminei pelo número 4 e eu não posso repetir, o número 4 não pode ser repetido aqui. Então, quais são os números que eu posso escolher para o primeiro número? 1, 3, 5, 7, 8 ou 9. Ou seja, quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 números. Um deles já não pode entrar porque está ocupando a última casinha. Então, agora entram quantas? 6 opções. Então, tem 6 opções. Vamos supor que você está terminando pelo 4 e resolveu começar pelo número 5. Ah, você começou pelo número 5? Lembra que o 5 é um desses 6 que eu poderia colocar. Se eu gastei o 5, não entra o 5, que está na primeira posição, e não entra o 4, que está na última posição. Me sobram 1, 2, 3, 4, 5. Então, repara a sequência. 6, depois eu tenho quantas opções? 5, e depois eu vou ter 4 opções. Como o E transforma isso numa multiplicação, eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, eu tenho 120. Vezes essa única opção, então eu vou ter 120 números de 4 algarismos distintos que terminam pelo número 4. Ou eu não posso terminar só pelo 4, eu tenho que terminar pelo número par. Então, qual é a outra opção de par? É o número 8. Agora eu começo tudo de novo. Agora, quem que eu não posso colocar de novo? 8, porque agora eu estou com 8 na última casinha. Se eu estou com 8 na última casinha, eu posso usar este, ou este, ou este, ou este, ou este, ou esse na primeira casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de novo, depois 5 e depois 4. Produzindo 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, vezes o término 8, que são mais 120 números. Totalizando, quantos números de 4 algarismos eu tenho que pode terminar por número par? Ou termina por 8 ou termina por 4. Eu vou ter 2 vezes a quantidade de 120. Isso me produz a quantidade de 240 números possíveis para montar minha senha. Volta para cá. Se eu posso terminar apenas com 4 ou com 8, eu tenho 2 opções para eu terminar. Quais são as 2? Ou 4 ou 8. Mas, apesar de eu ter 2 opções, eu uso um número de cada vez. Se eu tinha 7 números, eu usei um deles, me sobram quantas opções agora? 6, depois quem? 5 e depois 4. E aí eu vou ter esta conta, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, eu tenho 120 vezes as opções de término. Isso me dá de novo, a mesma maneira, 240 senhas possíveis imagináveis. Então, este 2 aqui mostra o que, galera? A quantidade de maneiras que eu termino. Quer ver uma outra maneira? Vamos brincar? Uma terceira maneira? Uma terceira maneira? Eu tenho 2 opções para término. 2. E agora presta atenção. Eu tenho 2 opções para o término. Mas dessas 2, eu já gastei apenas um número dentre os 7 que eu tenho. Eu tinha 7, vamos explicar nesse caso específico. De 7 números eu bloqueei o número 4. Eu tinha 7 opções, tirei o número 4, sobram 6. Desses 6, eu vou escolher quantos? 3. E a ordem importa porque a senha 1, 3, 5, 4 não é 3, 1, 5, 4. Se a ordem importa, eu vou fazer arranjo,
de 6 elementos que me sobram para escolher de 3 em 3. Isso vai me dar 6 fatorial sobre 6 menos 3, e que fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancelou? E olha de novo, o que que vai dar este miolinho? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4, 6 vezes 5 vezes 4. Então eu vou fazer 2 arranjos de 6 elementos tomado 3 a 3, batendo 240. Tá aí. Inúmeras maneiras. Princípio fundamental da contagem, fazendo na tora, colocando as últimas opções, ou trabalhando com arranjo, onde tenho 2 opções de terminar, então eu tenho 2 maneiras, e cada um terminando com 4, com 8, o que me sobra aqui? Dos 7 elementos ofertados, eu já gastei 1 para a última casinha, sobram 6, para eu arranjar de 3 em 3, porque a ordem pode. Pronto, tá aí. Moçada, vocês viram aí então essa questão que eu fiz de análise combinatória, uma questão que não foi uma questão difícil, foi uma questão até muito simples, mas teve um grande pega na questão, porque ele não pôs o número 2 e 6 na oferta. Ele pôs 1, 3, 5, 7, 8 e 9. 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Não pôs o 2 e o 6 para pedir números pares. Então fica esperto, uma questão elegante. Análise combinatória é uma matéria que, em termos de probabilidade, ela tem sempre alta probabilidade de estar no concurso. Então, fiquem bem afinados nessa matéria, porque com certeza ela deve estar sempre numa prova, beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Valeu e fica atento aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e, sobretudo, comente, que é legal para que eu possa ler e bater um papo com você. Valeu, até a próxima!